da dúvida. Entenderam? Ao jogar a matemática para o campo da dúvida, ele deu uma possível existência ao gênio maligno, ao Deus maldoso, e criou um universo sem nenhuma certeza. Nada é certo. Nesse momento é que ele vai criar o cógito. O que é o cógito? Que é exatamente isso. O que eu chamei, a matemática eu chamei de quê? De um conteúdo do pensamento. Tá certo? Agora, nós vamos fazer uma distinção entre ato e conteúdo de ato. Ato e conteúdo de ato. O que quer dizer ato e conteúdo de ato? O pensamento é um ato, é o ato de pensar. Sempre que esse ato se der, emerge um conteúdo. Ou seja, só pode haver um conteúdo de pensamento se houver o ato de pensar. Não sei se está claro. Então, nós só podemos admitir a existência do gênio maligno se por acaso nós pensarmos. Não tem outro jeito. Entender? Só nós teremos que pensar. Então Descartes chega à conclusão que, seja qual for a existência do gênio maligno, para nós falarmos do gênio maligno, nós temos que produzir o ato de pensamento. Vocês entenderam? Então esse ato de pensamento é a construção do código cartesiano. Ele diz: eu penso, logo eu existo. Isso o gênio maligno não pode destruir. Vocês entenderam ou não? A única certeza que ele encontrou é o ato de pensar. E com o ato de pensar, o que ele fez? Ele afirmou a existência. Ele afirmou a existência. Tá bom? Acabou com o ceticismo. Acabou com o ceticismo. Acabou com o ceticismo. Nesse momento ele não acabou. Não. Ele não acabou. Tá sozinho. Ele apenas afirmou a existência dele. Mas ele destruiu o gênio maligno? Não. O gênio maligno ainda está ali. O gênio maligno ainda está ali. Tá certo? Ainda está presente ali. Vamos parar aqui. Não vou precisar de gênio maligno já. Eu sei que dá curiosidade, não? Eu volto. No momento que Descartes fez isso, ele tornou simultâneo o eu penso e o eu existo. Não sei se entenderam. Eles são simultâneos. Eu penso, logo eu existo. É uma simultaneidade inacreditável. Incrível. O ato de pensar é simultâneo ao ato de existir. Vocês estão entendendo? Agora, quando nós passamos para o código kantiano, o eu penso kantiano, para o eu existo, há a pura forma do tempo separando do outro. Entenderam? A pura forma do tempo separa um do outro. Essa pura forma do tempo é que vai se chamar eu fendido. É a feriure. É a fendure. Hein? Eu fendido. Eu fendido. Eles traduziram por eu rachar, lamentavelmente, porque se eu chego numa aula de barracha. Então vamos traduzir por fenda, né? Então eu acho que deu para entender. Acho que deu para entender alguma coisa aqui. A distinção do código cartesiano para o código kantiano. O código cartesiano, o eu da existência e o eu penso estão colados. Enquanto que o eu da existência e o eu penso do Kant estão separados pela pura forma vazia do tempo. Ponto. Foi bem, Elisa? Foi. Alguma pergunta? Ou foi muito bem? Não veio Hugo, Irene e Márcio. Foi bem? Não. Vivian também. A Vivian deve estar nesse negócio aí. Eu vou voltar para o Kant, vou voltar para o Descartes ainda, tá? Mas agora vamos fazer o que eu disse para vocês. Vamos usar isso agora, vamos começar a usar. Eu falei que a sensibilidade kantiana é receptiva. Receptiva significa o quê? Ela não tem nenhuma atividade. Tá certo? Agora vamos prestar atenção a isso daqui.
Vamos prestar atenção e vamos tentar um trabalho em cima disso daqui. Ela não tem nenhuma atividade. Nenhuma. Preste atenção. Quando nós estudamos Bergson e Hume, nós já estudamos Bergson e Hume, alguma coisa. O Bergson e o Hume, eles vão falar uma coisa, se não entenderem, me coloquem, eles vão falar uma coisa muito semelhante. Eles vão começar a falar, esses dois, de um eu passivo, enquanto Kant fala de um eu receptivo. Eu receptivo é o eu kantiano existencial. Claro isso? Claro. Enquanto que o Bergson e o Hume vão falar de um eu passivo. Qual é a diferença desses dois eus? A diferença é que o eu do Bergson e do Hume vão fazer a contração do tempo. Eu vou parar e vou esperar. Não vou fazer rápido, não. Vocês vão me anunciando os problemas. O eu do Bergson e do Hume, eles fazem a contração do tempo. Era fora, né? Como? Quer dizer, porque você tinha dito que o Kant, o tempo estava no sujeito. Está no sujeito. Não importa isso não, Cláudio. O que importa aqui é que o eu de Kant, ele não tem nenhuma atividade. Enquanto que o eu do Hume e do Bergson fazem a contração do tempo. Então, o eu do Hume e do Bergson eu passo a chamar, se vocês deixarem compreenderem, de eu contraente. Posso chamar de eu contraente, Fábio? O eu no Bergson e no Hume é produzido, enquanto que no Kant ele é uma figura, ele já está pronto. Não, acho que não é bom assim não. Sempre, Vitória, eu acho que o melhor que nós temos é manter essa distinção que eu estou falando, o eu contraente e eu receptivo. Para vocês entenderem o que vai se passar aqui. Um eu contraente e um eu receptivo. Não sei se está vendo. É mais um eu. É um eu diferente. São diferentes. O eu passivo ou contraente e o eu receptivo, eles são diferentes. Porque o eu contraente, como é que se dá o eu contraente? Olha, eu vou explicar para vocês. Como é que se dá o eu contraente? O eu contraente, ele contempla, a mens momentânea. O tic-tac famoso, ele contempla a mens momentânea. Não ficou bem, não? Volta a explicar a mens momentânea? Não. Ele contempla a mens momentânea. Pela repetição da mens momentânea, ele contrai os instantes. E ao contrair os instantes, ele cria a duração. O que implica que na mens momentânea, na matéria, não há duração. Vocês entenderam? A duração é... Quem faz a energia e a duração? O eu contraente. Ele faz a energia e a duração. Então, entenderam? A duração, deixa de lado, eu vou voltar a ela. É evidente que o eu de Kant não fez essa contração. Ele não fez essa contração. Ora, se ele não faz essa contração, você está entendendo, Melissa? É muito difícil, hein? Vocês têm todo o direito de me interromper e me perguntar detalhe por detalhe, porque eu explico. Quando eu achar que vocês não precisam, eu não digo. Agora, se vocês precisarem, eu explico. O que vai acontecer é que se o eu de Kant não é contraente, ele é apenas um eu receptivo, o tempo de Kant é semelhante à mens momentânea. Não entenderam, né? Tá vendo? Vamos lá. Vamos voltar. Porque foi um resultado absoluto, não foi? Vamos voltar para vocês entenderem. E daqui é ponto fundamental. Ponto fundamental. Vamos voltar. O meu contraente tudo bem, mas a semelhança... Vamos voltar. Preste atenção. O que é exatamente o tempo da mens momentânea? O tempo da mens momentânea é a sucessão dos instantes. Os instantes são descontínuos. É só vocês darem uma propriedade ao instante que vocês nunca mais se esquecem o que é. Cada instante é autônomo e independente do outro instante. Então, entre um instante e outro instante não há nenhuma relação. Eles são autônomos e independentes. Aparece um instante no tempo, o outro instante só pode aparecer quando o primeiro desaparecer. Isso que é a mens momentânea. É a sucessão heterogênea dos instantes. Cada instante é um presente no tempo. Mas é um presente sem espessura. Um presente que não dura.
um presente como se fosse um ponto geométrico. Entendido? É esse o presente da mesma momentânea. O eu contraente, devido à repetição desses instantes, ele pega um instante e contrai com o outro. Ele faz a contração dos instantes, por antecipação e expectativa. Antecipação e expectativa não, por retenção e antecipação. Ele retém um instante e antecipa o outro, e junta os dois. Entenderam? Ele junta os dois instantes. No momento que ele junta os dois instantes, nasce o presente como duração. Presta atenção muito a isso. E não... Cuidado, porque nós estamos entrando numa fase dificílima. Então, o sujeito, ou melhor, o espírito no Bergson e no Rumi está habitado pela duração, pelo tempo contraído. Está claro? É esse, hein? Por esse tempo contraído. Esse tempo contraído é feito por quem? Pelo eu que contempla, que contrai os instantes. Ao contrair os instantes, nós temos o presente do espírito. O presente do espírito é uma duração. Ou seja, o presente no espírito, ele passa, ele vai do passado ao futuro, porque cada instante contraído é o passado e o futuro. Diferente da mesma momentânea, que são presentes assim. Entendeu? Então, o nascimento dessa contração do tempo pressupõe o eu contraente. Esse eu contraente é o eu passivo. Ficou difícil, Anelise? Está bem assim? O que você acha, Congo? Está bem, está bem. A semelhança é que eu estou esperando. Agora, no Kant, não há eu contraente. Só há eu receptivo. Não há quem contrai os instantes. Então, o tempo para Kant é sucessão de instantes. Não tem como sair. Não tem como sair. Não tem ninguém contraindo ali. Entenderam? Cada instante do tempo, preste atenção, o tempo em Kant é o sentido íntimo, que vai organizar o eu. Então o eu, ele entra nesse tempo. Ele entra nesse tempo. Nesse tempo de instantes, sucessivos e descontínuos. Ele entra nesse tempo. Entenderam? Mas cada instante desse, nada tem a ver com o instante seguinte. Por isso, na verdade, não é um eu receptivo, são múltiplos eus. Os múltiplos eus de cada vivência. Não sei se entenderam. Os múltiplos eus... Hein? O eu receptivo entra no tempo... Mas entra nesse tempo sucessivo. De descontínuo, mostrando que cada eu, cada instante do tempo tem um eu ali dentro. Tem um eu ali dentro. Entenderam? Ou não? Momento dificílimo da história do pensamento agora. Por que difícil? O que está acontecendo exatamente aqui? Eu não sei se está bem, viu? O problema é que vai ter de resolver esse problema agora. Quer dizer, como é que pode... O que vai acontecer através disso que eu coloquei para vocês? O que vai acontecer é que o eu penso, ele está fora do tempo. E o eu existe. O eu existe, habita o instante. Ele habita o instante. Ele é constituído pela forma do tempo. Ele habita o instante. Está muito difícil, né? E o eu penso está fora do tempo. Fora do tempo. Então, o que vai acontecer é incrível. É incrível. Porque, para nós pensarmos, evidentemente, nós vamos conhecer objetos que se constituem no tempo. Objetos que precisam do tempo para se constituir. São objetos que não são dados na sua integridade. Eles se constituem no tempo. Se um objeto se constitui no tempo, aparece um pedaço dele no instante e um pedaço dele no instante seguinte. Um exemplo, o mais grave do que isso. Se todo o objeto se constitui no tempo, nos instantes do tempo, esse instante que emerge um objeto, no instante seguinte, nada indica que ele emergiu. Está muito difícil. O problema agora... Aparece, eu particularmente... Eu vou voltar. Deixa eu soltar o que eu quero e depois eu volto. O eu penso
ele vai ter uma existência contínua e eterna. Os instantes do tempo estão passando e o eu penso não muda, é o mesmo. O eu penso é o mesmo. Porque é somente ele sendo o mesmo que é possível o conhecimento. Na verdade, o Kant não está falando sobre conhecimento, ele está falando sobre reconhecimento. É esse eu penso que nos afirma que isso que está no passado é igual a isso que está no presente. Esse eu penso, ele é uma linha contínua na sucessão dos instantes. Então, aparece para Kant um eu penso que é uma continuidade. Uma continuidade. Ficou bem? Ele é diferente daquele eu contraente que está lá. Ele é diferente, porque esse eu penso de Kant, ele tem esse estranho poder de permanecer na mutação do tempo. Ele permanece o mesmo. Permanece o mesmo. Então aparece em Kant um eu no tempo e um eu fora do tempo. E esse eu está presente sempre ao eu contraente. Esse eu está sempre presente ao eu contraente. Não, mas no Kant não tem eu contraente distante. Não, eu sei. No Kant não tem eu contraente. No Kant é o eu receptivo. Eu sei. Olha, se não ficou bem então não. Vamos voltar isso aí. Ficou muito difícil, já sei que ficou muito difícil, né? Esse eu, ele está sempre presente ao eu contraente também. Não, aqui em Kant você não tem o eu contraente. No Kant você tem o eu receptivo. Ele não contrai o instante. Ele não contrai. Vamos deixar. Ele reproduz a mesma momentânea. Ele reproduz exatamente. Mudando a repetição. Na mesma momentânea, está se dando. O eu contraente está acontecendo. Já o que é antecipado. Quer dizer, que é isso, portanto, possibilita a expansão Não está e acontecendo. não Não tem cansa essa repetição que aparece no campo do reconhecimento. O que eu estou chamando de reconhecimento é que a função desse eu penso é afirmar que o passado é igual ao presente. Porque ele continua. Ele está presente ali. O mesmo eu que se mantém em todas O mesmo eu que se mantém nas diferenças de tempo. Eu estou dizendo isso. Ele não contrai. Eu usei a palavra errada, mas é isso Porque que eu estou querendo aqui eu queria introduzir para vocês. Claro. Eu vou retornar novamente com outras explicações. Eu acho que Ele está presente ao Já acontecimento. entendi. O que nós vamos agora introduzir é que esse eu penso, por esse processo dele, ele institui o que se chama recognição. A recognição é o poder que esse eu penso tem de reconhecer no presente os acontecimentos do passado. Ele tem esse poder. Ele tem o poder de juntar elementos que estão separados nos instantes do tempo. O eu da recognição diz assim: é uma mesa, é Johnny, é Kombucha, é uma xícara. É ele quem diz. Por que ele diz? Porque ele junta o que está separado. Porque ele faz o caminho. Isso chama-se recognição. Preste atenção, porque isso vai voltar com um ímpeto terrível. Então apareceu, na teoria do sujeito kantiano, apareceu a sensibilidade, o tempo e a lógica, né? O tempo separando a sensibilidade da lógica, e atrás da lógica, que é a razão e o entendimento, o eu penso. A recognição não é uma contração também? Não. A recognição não é uma contração, porque ele não contrai. Ele não contrai. Ele apenas se lembra do passado. Ele tem diz a assim, semelhança, né? ele trabalha com um processo de semelhança. Não há nada disso. Ele apenas está acompanhando aquilo dali. Ele está acompanhando a passagem do tempo. Então ele sabe que aquilo que está no passado é igual àquilo que está no presente. E deixa voltar. Quando voltar, as coisas vão melhorar. Vamos retornar agora a outro ponto. Acho que não ficou muito bem, não. Não ficou bem, não. Não ficou bem. Vamos fazer um esforço, então, diferente para retomar isso outra vez. O que eu coloquei nessa aula até agora foi o eu contraente, o eu receptivo e o eu penso. Foram essas três coisas que eu coloquei. Três coisas. Tá certo? Esse eu penso kantiano, ele é espontâneo. Ele é uma espontaneidade. O que significa que o ato de pensar é inteiramente espontâneo. Inteiramente espontâneo. E o eu receptivo, ele não tem nenhuma espontaneidade. Ele recebe de fora.
Então há uma diferença entre a receptividade e a espontaneidade, que é exatamente o que esse eu penso vai fazer. Está bem assim? Está com um problema comigo? Não, vai. Vamos voltar a Descartes. O Descartes juntou o eu penso ao eu existo. Ao juntar o eu penso ao eu existo, ele superou a dúvida, porque ele agora afirmou que nós só podemos duvidar se existirmos. Não sei se vocês entenderam. Ou melhor ainda, duvidar é pensar. Nós só podemos pensar se nós existirmos. Então a existência e o pensamento ficaram colados. Resta agora ao Descartes a criação ou a superação da dúvida. Para ele superar a dúvida, ele tem um elemento terrível diante dele, o gênio maligno. Vocês entenderam? O gênio maligno destruiu as matemáticas? Não. Destruiu as matemáticas? Acho que vocês não estão bem. Hein? O gênio maligno destruiu as matemáticas? As matemáticas eram conteúdo do pensamento? Conteúdo do pensamento. Conteúdo do pensamento chama-se essência, ou chama-se significado. Então, o que Descartes chegou, ao ponto que ele chegou, é que ele tem uma série de conteúdos de pensamento, como todos nós temos, uma série de conteúdos de pensamento, ele tem essa série de conteúdos de pensamento, mas ele não pode provar que nenhum desses conteúdos de pensamento tem um correspondente existencial. Ou seja, ele tem um pensamento do gênio maligno. Mas o gênio maligno existe? Não sei. Ele tem o conteúdo de pensamento de Deus. O gênio de Deus existe? Eu não sei. Ele tem somente os conteúdos de pensamento. Isso que ele tem. Esses conteúdos de pensamento, ele duvida de todos. Ele duvida de todos. Porque ele só tem certeza do código. Ele só tem certeza que ele existe, mais nada. Entenderam? Agora, a questão dele agora é destruir o gênio maligno. Nesse instante, o gênio maligno está onde? É um conteúdo de pensamento. É um conteúdo de pensamento. E Deus? É um conteúdo de pensamento. Então, o Descartes vai fazer agora o que se chama prova ontológica. Prova ontológica quer dizer o quê? É transformar alguma coisa que é do campo do significado em campo existencial. Prova ontológica é transformar um significado em existência. Você entendeu, Combu? Aqui é difícil. Transformar um significado em... Não sei se está claro. Em existência. Isso chama-se prova ontológica. Então, o Descartes vai agora tentar provar a existência de Deus. Provar a existência de Deus. A prova da existência de Deus é o que ele vai fazer? Passar do significado de Deus para a existência de Deus. Certo? É isso que ele vai fazer. Então ele diz o seguinte: Deus é a perfeição. Olha só como é que é fácil. Deus é a perfeição. E aquilo que é perfeito tem que ter significado e existência. Porque o significado é a metade do ser e a existência é a outra metade. Não sei se vocês entenderam. Não entenderam. O que eu estou dizendo? Veja bem. Você tem um significado no seu pensamento. Esse significado, se ele não tiver existência, ele é imperfeito. Ele é inteiramente imperfeito. As coisas só ganham perfeição se tiverem simultaneamente significado e existência. Deus tem um significado para ele. Qual é o significado de Deus? Perfeição. É esse o significado de Deus. Então, se Deus é perfeito como significado, aquilo que é perfeito como significado necessariamente tem que ter existência, porque senão não tem perfeição. Como ficou muito difícil? Não, está claríssimo. Tá? Isso chama-se a prova ontológica ou a prova da existência de Deus. Ele prova que Deus existe porque Deus é um significado perfeito. E todo significado perfeito necessariamente existe. No momento que ele prova a existência de Deus, ele diz: Deus é perfeito. E um ser perfeito não permitiria a existência do gênio maligno. O gênio maligno se transforma em apenas conteúdo do pensamento, sem ganhar campo existencial. Entendeu? No momento
em que Deus existe e que o gênio maligno não existe, as matemáticas que tinham sido refutadas retornam como o pensamento mais perfeito. Eu acho que deu para entender, não deu? As matemáticas tornam-se o pensamento mais perfeito e aquilo que Galileu fez é correto. Pensar a física com a matemática. Mas é correto ele atribuir a existência à perfeição? Não, a existência não é a perfeição, Elise, veja bem. Não é a existência que é a perfeição. Olha só. Embutido na perfeição da existência. É assim, que aí para você entender. Eu chego para você e digo assim, Elise, vamos fazer uma comparação aqui de brincadeira, nós dois? Vamos comparar a mula sem cabeça e a cadeira. Aí eu pergunto para você, Elise, qual é o significado de mula sem cabeça? Aí você diz para mim, mula sem cabeça, ela é um ser esquisitíssimo, porque não tem cabeça, e produz terror nas pessoas. Eu digo, você acabou de me dar o significado de mula sem cabeça. Agora eu pergunto para você, e ele diz, qual é o significado de cadeira? Você diz, cadeira, o significado dela é um objeto que serve para sentar. Então você me deu o significado de mula sem cabeça, um bicho que aterroriza as pessoas. Cadeira, um objeto que serve para sentar. Você me deu os dois significados. Agora eu pergunto para você, qual dos dois existe? Aí você me diz, a cadeira existe, mas a mula sem cabeça não existe. Aí eu digo para você, então, a mula sem cabeça é imperfeita. A cadeira tem muito mais perfeição que a mula sem cabeça, porque ela tem significado e campo existencial. Não sei se está claro. Ou seja, um ser que necessariamente existe como Deus, ele tem que ser perfeito, porque ele tem significado e tem existência. Peraí, mas você está querendo provar a existência, então você já coloca um ser que existe? Aí... Não, ele não coloca um ser que existe. Da ideia de perfeição, ele tira a existência. Se esse ser é perfeito, ele tem que ter significado e existência. Senão ele não existe. Senão ele não é perfeito. Como é que você pode... A mula sem cabeça é mais ou menos perfeita que a cadeira? Menos por quê? Entendeu, não, Nelly? Porque não tem existência. A existência é literalmente isso. A existência aperfeiçoa a essência. A existência é um elemento aperfeiçoador da essência. Então, todos os objetos que são conteúdos do pensamento são essências. Mas nenhum deles você pode afirmar a existência. Aí o Descartes consegue afirmar a existência de Deus. No momento que ele afirma a existência de Deus, ele tira Deus de um conteúdo de pensamento e torna Deus ontológico. Deus já não é mais psicológico. Ficou difícil, né? Ficou bem. Né? Eita, pensamentozinho duro de Descartes, né? Isso chama-se a prova ontológica e o Kant não vai concordar com ela. O Kant diz que ela está cheia de defeitos. Mas o Descartes afirmou, a partir daqui, duas existências. Quais? A existência dele e a existência de Deus. Ele afirmou duas existências. Você não entendeu isso? É isso que ele faz. No momento que ele afirma a existência de Deus, ele tem agora a certeza plena que as matemáticas são verdadeiras. Porque só quem poderia destruir as matemáticas seria o gênio maligno. Mas a existência de Deus é obstáculo para a existência do gênio maligno. Então o gênio maligno nada mais é do que uma mula sem cabeça. Um conteúdo. Um conteúdo que não ganha existência. Entenderam? É um conteúdo. Mas notem que coisa interessante. Como que um gênio maligno perturba o pensamento? Como que a ideia de um gênio maligno vem perturbar o pensamento? O racionalismo escapa com esse gênio maligno, destrói o gênio maligno. Afirma a existência do eu pelo código e afirma a existência de Deus. Então você já teria aqui duas coisas que você teria certeza que existem. O eu e Deus. Essas duas coisas têm existência. Entenderam? Claríssimo isso? Então, ou não? O problema do Descartes, no momento em que ele... Annelise, você ainda não pegou isso. No momento que ele afirma a existência de Deus, ele afirmou a existência de Deus, o Descartes vai passar agora, olha, a dificuldade é imensa. É imensa. É imensa. Eu vou fazer uma pausazinha, vou descansar 2 minutinhos, porque eu tenho a impressão que essa prova ontológica, a Annelise não passou por ela. Eu estou pensando que se não passar, não vai entender o que tem na frente. Dá um café, senhor.
Você passou para essa prova ontológica? Silvio? Você entendeu? A Lúcia disse que vai escrever uma historinha, Descartes não tem uma linha, mas eu vou misturando. Mas e a função? Você entendeu? Não é uma função, é uma rede. Então, é uma e a atividade. A atividade não tem nada a ver com uma coisa que vem depois. Porque o contraente é uma atividade, é uma síntese ativa. No fim da aula. E retorna isso depois desse processo. Talvez com esse processo que eu vou dar, vocês se favoreçam um pouco.